gente, bom dia! Tudo bem? Que bom ter sua companhia aqui. Melhor ainda, saber que você tem compartilhado esses vídeos e tem levado esperança para as pessoas. Que Deus abençoe você por isso. Hoje temos uma história que vai fazer a gente pensar assim. Ela foi encaminhada pela Agnes Ramanga e ela está aqui fazendo uma reflexão a respeito daquele momento em que as parteiras que estavam lá no Egito foram instadas pelo faraó a matar todos os meninos que nascessem. E quando a gente vai ali para o livro de Êxodo, capítulo 1, a gente vê que essas parteiras eram mulheres hebreias. Elas temiam a Deus. Por que motivo? O primeiro deles, vamos pegar os nomes dessas meninas. Sifrá é um nome hebreu que significa beleza e Puá, que significa esplendor. Enfim, o faraó naquela época queria controlar o aumento, a proliferação dos hebreus. Então ele arquitetou esse plano para matar bebês meninos inocentes. No entanto, quando o faraó pediu que as parteiras hebreias assassinassem aqueles bebês, ele fez o pedido para as pessoas erradas, para as mulheres erradas. O trabalho das parteiras era manter o compromisso de ajudar bebês a nascerem, não a matá-los. E antes de mais nada, aqui a gente vê uma outra parte que nos faz entender que elas eram hebreias, porque elas temiam a Deus. E temiam muito mais a Deus do que aquele rei tirano. Elas mostraram muita coragem e amor a Deus quando arriscaram a própria vida em desobedecer à ordem de Faraó. Elas sabiam que o medo de homens pode tornar as pessoas vítimas das circunstâncias. Mas o temor ao Senhor traz paz, traz segurança diante de perigos mortais. Porque você tem a certeza, você tem a consciência de que faz aquilo que é certo porque é certo. Porque elas temeram a Deus, aquelas mulheres conseguiram ficar firmes para fazer o que era correto. Elas sabiam que naquela situação era apropriado desobedecer às ordens civis. Queridos, Deus fala que a gente tem que orar pelos governantes, que a gente precisa obedecer às leis. Deus fala sobre isso, as leis governamentais. Mas Deus não espera que a gente obedeça às autoridades governamentais quando elas nos pedem que façamos coisas que vão contra a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus nos pede que façamos aquilo que é certo. Sempre que pedirem que a gente desobedeça uma ordem divina, a gente precisa ponderar. A quem eu vou obedecer? Devemos obedecer a Deus? Sim, e não aos homens naquele momento. Foi isso que Pedro, inclusive os apóstolos, fizeram quando ordenaram que eles parassem de pregar sobre Jesus. Mas, veja bem, no caso das parteiras, Deus recompensou o que elas fizeram, dando para elas uma família e preservando a prosperidade delas. Ele ignorou a resposta delas ao faraó porque elas não violaram a lei superior de Deus, que proibia o massacre sem sentido de vidas inocentes. Ao ignorar o implacável comando de Faraó, aquelas duas mulheres ajudaram a edificar famílias de Israel e ampliar a nação hebraica, que era o povo escolhido de Deus. Em recompensa a essa fidelidade, Sifrá e Puá, Deus também edificou a família delas. E você? Você tem medo? Você tem coragem? Você tem vergonha? Ou você é firme naquilo que você acredita? Viva! É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Um ótimo dia e até amanhã.